Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Passamos ao espaço destinado ao grande expediente. Convidamos o Partido Democrático Trabalhista PDT para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Gilberto do Amarante. Boa noite, senhoras e senhores. Quero aproveitar o espaço nessa noite e dizer que a nossa gestão, ela tem feito, sim, obras importantes em nosso município, obras de visibilidade. Por exemplo, quero citar algumas: a Pedro Grandene, a Rua Vêneto, que foi até inaugurado recentemente, a Praça do Nova Vicenza, que até é emenda parlamentar também do Heitor Chu, trazida aí pelos vereadores Roque e Juliano Bongarte, que são obras importantes em nosso município. Mas quero dizer que são obras que têm visibilidade. Mas tem muitas obras que não têm visibilidade e é tão importante quanto estas que foram feitas. Por que eu digo isso? Porque cada governo trabalha de uma forma. Às vezes trabalhamos mais com iluminação pública, por exemplo. Não tem como não perceber que melhorou com a iluminação pública, mas são visibilidade também. Então, eu quero pedir para o Rose aqui mostrar agora algumas situações de drenagem, por exemplo, em nosso município, da qual eu participei da última reunião da UAB, que aconteceu lá no bairro Industrial, na última sexta-feira, do qual houve muitas reclamações a pedido de nossos presidentes de bairro. Alguns poucos bairros estão sendo contemplados. E que bom que aqueles poucos estão sendo contemplados. Um é o Santa Rita, outro é o Monte Verde. Mas fora esses dois bairros, há um descontentamento muito grande dos bairros como um todo em nosso município. Rose, tu pode mostrar aquelas fotos? Eu quero também falar, por exemplo, de uma outra coisa que foi citada lá na nossa reunião, lá na reunião do qual eu estava presente, na questão da Escola de Educação Infantil do Monte Pascoal, que eu e o vereador Juliano estivemos lá em início de 2021, ou seja, vai fazer 3 anos já. E essa escola, ela não foi inaugurada ainda. Se diz que faltava 70%, 80%, 90%, eu não sei quanto faltava, mas o fato é que se passou 3 anos, e se faltava 30%, não terminou 30%, vamos dizer que tinha 70% que estava pronto da escola, não terminou-se os 30% da qual faltava. Por que eu falo isso? Porque hoje a escola ela está assim, uma escola nova, que na época já estava pintada, eu não sei se foi refeito a pintura ou não, mas hoje está virada em mato, completamente abandonada. Abandonada no sentido que está cercado, de repente ninguém entrou lá dentro, mas é isso aqui que está lá. Quando que teria que ter alunos lá dentro, como todas as demais escolas do nosso município. Eu sei que é burocrato algumas questões para fazer tratativas, porque isso aqui veio verbas federais. Sim, é burocrata, mas se não for atrás, não verificar, não se empenhar em querer resolver, não vai sair do papel
e nem vai ser inaugurado. De repente, quero pensar que o ano que vem é ano de eleição, é ano até mesmo de campanha eleitoral que se começa, de repente vai entrar em funcionamento. Porque vou citar um outro exemplo. Por exemplo, o posto de saúde do bairro industrial era necessário? Era necessário, sim. Era valores federais, era emenda parlamentar? Era sim, mas era um projeto desse governo aqui, tanto é que já está funcionando. Então, gente, vamos parar com isso, vamos dar continuidade àquilo que começa no governo anterior, ter meio, começo e fim, independente do governo. Então, quero mais uma vez ressaltar, vamos iniciar as aulas naquela escola. Tá bom, o ano que vem, será que inicia? Pois é. Tem a campanha, tem a questão que vai se iniciar aí um pleito eleitoral, provavelmente vai ser dado início e fazer uso daquela escola. Que pena que está naquele estado que está ali hoje. Cedo sim, vereador Juliano. A parte para o vereador Juliano Baumgarten. Vereador, obrigado pela parte, vereador Amarante. Não, é importante frisar também que o passeio público ele já foi refeito. Deu problemas no meio do andar da carruagem. Então, o que acaba acontecendo? É um fato que chama atenção, porque sim, a escola está praticamente pronta, praticamente quase 100% quitada lá no FNDE, nós estivemos lá, a obra sim avançou, mas é necessário ser concluído, entregue e colocar para funcionar, porque ali pode atender mais de 100 crianças. Então, é necessário que se faça isso quanto antes. Me parece que tem algo de se fazer o ano que vem para chamar mais atenção por causa do pleito eleitoral. Não quero interpretar dessa forma e nem quero acreditar. Mas, o mínimo que já de antemão, eu assino contigo, vamos fazer um pedido de providência para roçarem ali, para limpar. Pelo menos isso. Obrigado pela parte, vereador. Zildo, vamos dar uma olhadinha agora nas fotos de drenagem de nossa cidade. Por que eu falo de drenagem? Aqui são obras que não têm visibilidade. São obras que ficam embaixo da terra. São obras que em 2019 a gente colocou 5.400 tubos embaixo da terra e que se resolveu em muitos bairros. Um dos bairros que resolvemos foi no bairro São Francisco, no bairro Centenário, no bairro Monte Pascoal se colocou 800 metros, mas continua alguns pontos de redes antigas que tem que ser trocado. 1º de Maio, bairro Imigrante. Então, foram vários bairros que foram trocados drenagem. Este buraco aqui, ali na escola Zelinda Pessim, está para fazer aniversário. E já saiu várias vezes na imprensa, eu não sei por que não arruma, uma coisa tão simples. Uma coisa tão simples não arrumam. Inclusive, os moradores me falaram que o prefeito esteve lá. Esteve lá, olhou para o buraco e aí foi embora e deixou o buraco, e o buraco não foi consertado. Gente, é uma coisa assim muito séria e são vários. Eu tirei um tempo hoje de manhã e passei em vários pontos da nossa cidade, está assim. Eu quero dizer o seguinte, que o Zildo, do qual cuidava desse setor, que era a drenagem de nossa cidade, talvez se decepcionou, porque não foi destinado verba para eles, porque ele era muito esforçado. Cada vez que a gente falava com ele, ele tinha vontade de resolver, ele tinha vontade, mas de repente não se destinava valor para ele. E vou citar um exemplo que está muito bem, a iluminação pública. A iluminação pública vai muito bem em nossa cidade, mas por quê? Porque daqui a pouco se investe na iluminação pública porque dá visibilidade. Agora, gente, o morador que sofre, que está lá no dia a dia sofrendo isso, ele com certeza percebe. Ele percebe porque ele não vê solução. E aquilo chama atenção porque na reunião da UAB, eu vou dizer assim, precisavam vocês, vereadores, estar lá, porque lá estavam os presidentes de bairro, de todos os bairros. Se não de repente 1 ou 2 bairros que não estavam lá, para ouvir os presidentes de bairro. Houve uma reclamação muito grande, eu trago aqui para externar, sobre a ausência do secretário de obras. Estou falando que lá foi citado por várias vezes. Gosto do Schmidt, meu amigo, meu colega de Grandene, mas
cobraram muito ausência. E uma outra coisa, o poder público ele não atende o telefone por WhatsApp. A gente liga para qualquer secretário, eles não te atendem, com exceção do secretário de saúde, que me dá retorno, com exceção da Luciana, que me dá retorno. Outros secretários não atendem, e até mesmo funcionários CCs da prefeitura. Eu não sei se tem que estar gravado que tu manda lá por WhatsApp, que eles não te atendem. Eu não sei se é essa a estratégia do governo. Então eu quero dizer assim, vamos olhar sim para os nossos bairros. Como eu disse, está sendo feito obras? Está. Mas obras de visibilidade, obras de marketing, que dá para fazer uma amplitude no marketing, e que é legal, que isso está bom também. Mas vamos olhar para esses recantos do qual o morador lá no bairro está sentindo na pele no dia a dia. Nem vou falar dos buracos, do qual foi muito citado lá. Rose, vamos dar uma tocadinha aqui, que agora eu quero falar de um outro assunto aqui que... por exemplo, foi muito falado da Barão do Rio Branco, do tapa-buraco que foi feito. Essa rua, ela está degradada. E não faz muito tempo que foi feito, não. Foi feito aqui no governo Bareta. Essa rua aqui, ela é uma obra, não é uma obra de 30 anos, não, é uma obra recente. Mas eu quero dizer que é uma obra com muita trafegabilidade. Talvez por isso também que degradou. Não quero dizer que aqui não houve... Provavelmente não houve erro nenhum. Há uma degradação pelo uso constante que é feito nesta rua. Então, tem que ser repensado, tem que ser revisto e daqui a pouco recondicionado essa rua também. Tem uma outra rua, tem uma questão que este loteamento, este aqui é um loteamento, que é lá no bairro Santa Catarina, para identificar, paralela do Domênico Fim, ali que sobe, chamado Grupo dos Lopes. É um loteamento novo, recente, que foi feito, nem tem construção ainda. E ele está se degradando todo. Então eu quero pedir aqui para o Executivo Municipal, dá uma fiscalizada, dá uma olhada, porque eu acho que há tempo ainda de rever junto com o executor do loteamento, que repare, porque provavelmente vai ter que refazer grande parte das ruas, porque está tudo solto esse calçamento. Aqueles que não estão já fora do local, que até tem uma foto aí que está bem mais degradada, ele não apareceu, não sei se tem aí, Rose, uma outra foto. Aqui já é a rua Vacaria no Industrial. Mas, no caso do loteamento, vamos dar uma fiscalizada, vamos ver o que é possível. Próxima foto é na rua Vacaria, que é uma rua estreita lá no bairro Industrial e precisa fazer reparos. Essa rua é aquela rua que fica paralela aos prédios últimos construídos do empreendimento Arcari, que é uma rua estreita e lá o caminhão ele para retirar os lixos do prédio, tranca a parte da rua, então a rua do jeito que está, temos que resolver isso aí o mais rápido possível, porque não tem condições de transitar por lá. Passei lá hoje de manhã, tu tem que desviar dos buracos. Eu quero dizer que, volto a dizer, está sendo feito obras? Está. Mas, por outro lado, volto a dizer, nunca num governo, na história de Farroupilha, se teve tanto recurso livre e líquido para gastar. Por quê? Recebeu do governo anterior 23.600.000 reais, que isso estava lá no caixa da prefeitura, não tinha comprometimento com isso. Foi feito um financiamento para fazer obras de infraestrutura no interior de 20 milhões, dos quais algumas obras só estão começando agora. Nós voltamos esse projeto aqui já faz 1 ano e meio. Depois, foi feito mais um projeto, foi feito um pedido aqui para esta casa de um financiamento de 20 milhões, que até eu pedi vista naquele momento, porque a gente queria as obras que seria feito com este valor, mas não veio para esta casa, do qual depois foi votado e tudo bem. Então, esse dinheiro foi pedido e provavelmente, se não está na caixa, nos caixas da prefeitura, está entrando nesse momento. E mais os 12 milhões da Pedro Grandene, que já estava empenhado para fazer
a obra com escavações profundas, que custaria em torno de 15 milhões, do qual era 12 milhões e 600 para fazer a obra como um todo, e mais 2 milhões e pouco para ressarcimento dos passeios públicos de contrapartida do município para os moradores. Então, somado 75 milhões, e claro, nós tivemos o ano de 2012 que teve juros altos de 12%. A inflação passou aí de 12%, isso juntou dinheiro também nos caixas do governo. E mais os 414 milhões que é do orçamento. Se o governo juntou dinheiro, como ele diz, gente, nós temos aí no mínimo 150 milhões no caixa da prefeitura. Porque 75, mais o juro, mais algum dinheiro, mais as emendas parlamentares, que eu não vou falar de emenda parlamentar, porque emenda parlamentar também veio de outros governos. Mas nós temos muito dinheiro, com certeza, agora, o ano que vem, o governo vai resolver todos esses problemas da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Amarante. Passarei a presidência para o vice-presidente por uns minutos aí. Obrigado, senhor presidente. Convido o Partido Progressista PP para que faça uso da tribuna. Para uso da tribuna, vereadora Clarice Baú. Então, boa noite, presidente, colegas vereadores, minha colega vereadora doutora Eleonora, a todos que estão aqui nos prestigiando presencialmente, aqueles que nos acompanham de suas casas, através das mídias sociais, a imprensa, os funcionários da casa. Bom, estamos encerrando, então, o mês de outubro. E este mês é marcado pela campanha do Outubro Rosa. Campanha para tratarmos do câncer de mama, principalmente. Sim, mas, apesar de termos campanhas, né, de Outubro Rosa, com envolvimento de entidades, setores, a sociedade num todo, é necessário que nós possamos refletir o que mais é necessário ser feito no sentido de diminuir o câncer de mama e, consequentemente, muitas vezes, os óbitos. Então, penso que precisamos, de forma urgente, uma mudança de pensamento. Porque sabemos que é preciso que a nossa mente comece a pensar de forma mais saudável. É preciso inserir algumas intervenções, novos hábitos, novas atitudes. Isto é fato. Transformar o estilo de vida não acontece da noite para o dia. Não ocorre como uma mágica. Sendo assim, é comum que as pessoas coloquem muitas barreiras. Mas como fizemos ao longo do tempo, economias, poupanças, para termos sempre, né, uma reserva financeira. Por que não fazermos uma poupança de nossa saúde? Né? E devemos começar desde já. Quanto mais cedo poupamos, mais rendimento vamos ter, como em qualquer investimento. Mas é preciso uma mudança de pensamento. O autocuidado é o que nós fazemos por nós mesmos, para manter nossa saúde em dia, para prevenir doenças, para ter bem-estar e para nos sentirmos felizes. Assim, a própria palavra já bem define, de uma forma bem simples e direta, significa cuidar de si. Mas os índices, nos casos de câncer de mama, não são muito confortantes. Necessário, sim, uma mudança de pensamento. O INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, afirma que, nas mulheres, o câncer de mama é o mais incidente. E com 704 mil casos novos estão previstos até 2025. E destes 704 mil casos, 70% dos casos serão na região sul e sudeste. Então, o que a região sul, né, e a sudeste estão deixando de fazer, estão deixando de investir nesse sentido? Para termos essa porcentagem de 70% do total dos novos casos. Será que é a medicina preventiva, mais especificamente o rastreamento preventivo, está sendo praticado de forma eficaz?
Hoje sabemos que a melhor forma de garantir boas chances de cura do câncer de mama é diagnosticando a doença precocemente. Isso é fato, ou seja, no seu início. O que vai de encontro ao objetivo maior, né, de todas as campanhas do Outubro Rosa. Conforme estudiosos na área da medicina, eles afirmam que a medicina preventiva é uma abordagem fundamental na promoção da saúde, na prevenção de doenças, que busca detectar precocemente e reduzir os riscos à saúde dos pacientes. Ela se baseia em 3 pilares: a detecção precoce, a redução do risco e a manutenção do baixo risco. Por fim, é importante destacar que a tecnologia também pode ser uma grande aliada na promoção da saúde, na prevenção de doenças. Por isso é importante também maiores investimentos nesse sentido. O rastreamento preventivo consiste em um conjunto de exames, testes que visam detectar a presença de doenças em estágios iniciais, antes que os sintomas apareçam. Essa abordagem tem como objetivo identificar a presença de doenças nos seus estágios iniciais, quando o tratamento, com certeza, é mais efetivo e a prevenção de complicação é possível. Alguns exemplos de rastreamento preventivo são as mamografias para o câncer de mama, o toque retal para o câncer de próstata, a colonoscopia para o câncer coloretal, o exame de sangue para os diabetes e o teste Papa Nicolau para o câncer de colo de útero. Será que é difícil o maior investimento nesses testes para que possamos realmente ter o rastreamento e a diminuição de câncer de mama? O câncer de mama possui altos índices ainda de mortalidade. E isso é relacionado ao diagnóstico em fases avançadas da doença, o diagnóstico tardio. Nenhuma novidade, todo mundo sabe isso, mas é questão de nós podermos refletir o que ainda falta nós fazermos para diminuir esses índices. A procura por possíveis resistência das mulheres em aderir ao rastreamento do câncer também deve ser incentivada. Existe uma resistência, sim. Será que se deveria, quem sabe, termos um rastreamento obrigatório? Um controle efetivo e uma obrigação compulsória de todo ano fazer a prevenção, claro, considerando sempre a faixa etária das mulheres. E os fatores de risco. Por certo, o Serviço Público de Saúde teria menos gastos lá na frente. Mas é necessário a mudança de pensamento. Assim, os índices, os resultados e as projeções do aumento de câncer de mama são preocupantes e demonstra a importância de promover uma expansão de um programa de rastreamento no câncer de mama no sistema público de saúde do nosso país, como uma estratégia para aumentar a detecção precoce dessa doença e, por consequência, inclusive, reduzir os custos com uma doença avançada. Por isso, o diagnóstico precoce do câncer de mama é fundamental, tanto para o controle da doença, quanto para a redução do seu impacto. Sabemos que ações com essa temática são realizadas pela Secretaria da Saúde, pelas entidades, pelos setores, pela sociedade em geral. Inclusive, a nossa Frente Parlamentar de Apoio e Promoção dos Direitos e Políticas Públicas para as Mulheres desta Casa, o ano passado, realizou com muito brilho e êxito a mostra fotográfica lá na Casa da Cultura, com a parceria aqui, né, do diretor do Kiko na época, com mulheres que deixaram seu recado, seu incentivo para a prevenção e inclusive teve até agendamento das escolas com visitação e lá teve palestra na questão da promoção da saúde. Este ano, elaboramos um material informativo e distribuímos em escolas, no fórum, na OB, na Sala das Margaridas, nas igrejas e em locais de muita circulação, como agências bancárias e outros lugares, no sentido de colaborar com essa mudança de pensamento, que tanto se faz necessária nessa luta de prevenção. Aqui temos que agradecer, em particular, o Dr. Tiago Brunet, que com a sua experiência, seu conhecimento profissional, nos ajudou a elaborar, então, esse folder, que é simples, mas bastante informativo, para termos realmente essa mudança de pensamento. E também agradecer aqui a todos os componentes da Frente Parlamentar pela sensibilidade de entender a importância deste trabalho.
Quero citar também que foi aprovado nesta casa um PL da minha autoria, que agora já é lei, de número 4.801/2023, que se chama Campanha Além do Laço Rosa, que é o que nós falamos até agora, trabalhar todo ano, não somente no Outubro Rosa, com políticas públicas muito definidas no sentido da prevenção e da mudança de pensamento, no sentido de diminuirmos os índices do câncer de mama no nosso município. Apesar de todos os esforços, sabemos que temos ainda muitos desafios pela frente, mas continuemos fazendo a nossa parte. Mas o importante é a mudança de pensamento, a mudança de atitude, de mais esforço no sentido da prevenção, para termos no sistema público de saúde um direcionamento para a medicina preventiva mais eficaz e nossas mulheres uma mudança de pensamento no sentido de se conscientizar da importância da prevenção. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Clarice Baú. Convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Para uso da tribuna, vereador Juliano. Boa noite a todos e a todas. Vamos lá. Quero cumprimentar em especial o Marcelo Consorte, nosso vizinho, morador do bairro Nova Vicenza. Obrigado pela presença, seu Benac e demais cidadãos aqui já referendados. Eu quero falar alguns assuntos. Um deles, quero dar ênfase a algo bom, positivo, muito legal e apresentar alguns dados. Rose, coloca no telão, por gentileza, umas fotos. Então, ontem, pela manhã, ocorreu o ato de inauguração da Praça do Nova Vicenza, que foi uma obra capitaneada pelo nosso mandato, onde que buscamos uma emenda parlamentar de R$250 mil pelo gabinete do deputado federal Heitor Chu, na qual, mais uma vez, agradecemos a oportunidade de atender nosso pedido e fazer a diferença. E a obra teve um custo total de R$295 mil, 593,83. Pois bem, só para referendar os valores que ontem, quando foi citado lá, disse que era uma parte o valor da emenda. Não, é quase toda, né? Só para deixar registrado nos anais dessa casa. A maior parte do recurso, sim. E eu quero também fazer um agradecimento público a ex-secretário de Urbanismo, a Cristiane Girelli, que dialogamos por inúmeras vezes, conversamos sobre o projeto, o encaminhamento, a assertividade, e é uma praça que sim mudou da água para o vinho, usando a expressão. A gente tem uma nova iluminação, acessibilidade, brinquedos novos, academia de terceira idade, quadra nova para jogar vôlei, reformulação do passeio público, ou seja, um local novo, um espaço fundamental para que as pessoas possam desfrutar dos momentos, tomar um chimarrão, levar as crianças para brincar, fazer atividade. E ontem à noite eu caminhava pelo bairro e era próximo das 21 horas e tinha pessoas brincando, jogando bola. Então é esse o intuito, fazer com que a comunidade usufrua daquele espaço, que a comunidade participe e que cuide também, né? Que nos ajude, porque nós sabemos que o espaço público é de todos, não é do A ou do B. E isso é para a população de Farroupilha. Bem importante, feliz de ver isso acontecer e ficou muito bonito, ficou muito agradável num ponto histórico do bairro Nova Vicenza. Para quem não sabe, ali começou o processo de emancipação, do desenvolvimento do comércio, a história urbana começou ali. O segundo assunto que eu quero tratar, eu vou voltar um pouquinho na sessão passada do Vereador por um Dia, onde que 2 estudantes do Colégio Carlos Fetter, que escolheram o vereador Pastor Davi e o vereador Amarante, falaram sobre o material escolar, sobre campanhas de arrecadar materiais escolares para poder alcançar, levar para quem precisa. E eu tenho que referendar um projeto que foi da minha iniciativa, mas que foi aprovado de forma unânime e virou institucional. Só que precisamos da ajuda da imprensa, a Jorge, a Damate, o Zé, enfim, todos da imprensa que continuam para ajudar a divulgar, chegar essas informações. Também pedir para o Gabi para dar um reforço na nossa comunicação institucional, para as pessoas saberem que sim, que existe um projeto institucional para arrecadar materiais escolares, tanto
novos quanto usados, claro, em boas condições, para repassarmos para crianças e estudantes que precisam. E quando eu ouvi as manifestações, logo lembrei, e é importante porque tem algo que está instituído, só falta ampliar a divulgação e, inclusive, qualquer instituição, qualquer comércio que queira se somar também sendo um ponto de coleta, estamos à disposição e depois faremos a entrega da caixa, buscaremos, enfim, faremos todo o intermédio e também na destinação desse material para as crianças das escolas que precisam. A gente tem que entregar, nós temos uma área de vulnerabilidade social posta, visual, e é lá que nós temos que atender. É lá que estão os problemas, um dos tantos das mazelas sociais da nossa sociedade, e é lá que tem que estar os olhares. Uma outra coisa, hoje eu estive participando da etapa da CONAI, a etapa municipal da Conferência Nacional de Educação, que foi feito o esboço, vai para o Estado, depois vai para o governo federal, e depois que fora feito vai para o Congresso, etc, etc. E lá, num dos eixos que eu participei, debatemos, discutimos o texto, e muitas das coisas que a gente conversou me chamaram a atenção. Uma delas, a questão do número de migrantes que o nosso município tem recebido. Ou seja, crianças, adolescentes que têm vindo não somente de outras regiões do país, região norte e nordeste, mas também que era sabido, Venezuela, Haiti e entre outros locais. Mas, sim, chegam aqui, são acolhidos, mas há um problema. Muitos deles vêm com as suas vestimentas que elas não condizem com a realidade climática que o nosso município tem, que é o quê? Que é o frio, que é a chuva, que é essa instabilidade climática. Não tem como dizer que o nosso tempo aqui, o nosso tempo é firme, que é muito quente, claro, em alguns momentos faz, mas na grande maioria a gente sabe que muitas vezes a população até brinca que Farroupilha faz as 4 estações. E nós temos um programa que foi implementado ainda na administração passada, pela ex-secretária da Habitação, Glória Menegotto, e assistente social também, que foi o Banco Social, que é um programa legal, que perdura, que está lá atrás do CTG Ronda Charrua, que lá distribui roupas, alimentos, móveis, etc, etc. Mas está muito distante da realidade. E o que eu estou falando não é para tecer críticas ao secretário, à secretária, ao grupo, não. E sim trazer uma ideia e colocar na prática para atender essas crianças. Muitas delas, se elas não têm roupa, logo elas não têm condições de deslocamento. E o deslocamento é sair da escola ou sair da sua casa e ir até o Banco Social. Então a minha proposta, inclusive eu já protocolei hoje uma indicação para o Banco Social ir até as escolas. Para ir até lá e verificar em loco as demandas. Quem precisa. Como é feito nesses casos que chegam? A própria comunidade escolar faz uma arrecadação de roupas, enfim, e acaba doando. Mas elas não conseguem atender aquela demanda. Elas são provisórias, elas não são... Aquilo não consegue ajudar. Então, nós temos um projeto bom e a gente sabe que a comunidade farroupilhense é solidária e doa muitas roupas, muitas coisas. Então, por que não descentralizar, né, pastor Davi, o Banco Social e ir até as escolas? Claro, de novo, tem que olhar para a realidade, tem que ir, nós já sabemos alguns pontos onde que tem mais vulnerabilidade, fazer um trabalho a campo, um trabalho que atinja essas crianças. Certo? Então é uma indicação, é uma sugestão e ela vem muito a somar por essa questão pontual. Eu quero falar também de 2 problemas pontuais da nossa área urbana que carecem e merecem uma atenção. Um deles é no loteamento Vida Nova, que fica entre o bairro América e o bairro Industrial, nas proximidades da onde que possui a sede da ARFA, que era então a Associação de Recicladores de Farroupilha. Eu recebi vários contatos, fotos, fui em loco ver, as ruas estão com muitos problemas, condições básicas. Ainda o que o vereador Amarante apresentou, os calçamentos com defeitos, ainda é cafezinho perto de que lá está. Porque
lá na sua grande maioria não possuem pavimentação, seja ela de paralelepípedo, pavés ou asfalto, é a estrada de chão e requer e exige urgentemente um patrulhamento, britagem, abertura de valetas também. Há problemas também de falta de boca de lobo, entupimento, iluminação pública, precisa dar um geral, limpeza. Ou seja, é uma área que sim precisa, eu sei que o senhor vereador Marcelo anotou, espero que leve ao poder público, junto também com o pedido de providência que eu fiz, para tentar atender aquela comunidade que carece de serviços básicos. Outro pedido que a comunidade também me fez foi a construção de um espaço de lazer, uma praça com brinquedos, coisas do gênero. O que foi feito? Fiz um pedido de informações e vamos verificar se já não existe um projeto naquela área de onde ficava a ARFA, para poder também depois buscarmos recursos para trabalhar e implementar um equipamento público que contemple aquelas crianças para elas poderem ter lazer e ter segurança e poder brincar. Isso é muito importante. Outro ponto também, Rua Antônio Grendene, no bairro 1º de Maio. Aquela que eu mostrei a foto, que tinha sido feita a pintura com o buraco aberto em vez de consertarem. Né, polícia? Tu que é lá do 1º de Maio, sei que tu já ouviu várias vezes essa história, mas vai ouvir mais uma de mim. Né? Então, o que acontece? Mas nós vamos cobrar porque as coisas precisam acontecer. A vida está nos bairros, está no centro, e lá é algo simplório. Tem que botar uma camada de terra e botar uma pavimentação asfáltica e resolver. Só que o problema faz mais de um mês que está assim. Outro dia foi uma equipe da prefeitura para largar só o asfalto frio e não iam nem complementar o que tinha sido retirado da base. Não, se é para fazer um serviço bem feito, que atenda à demanda e a qualidade lá. Foi recentemente feito um asfalto, ficou bom, foi uma das pautas que nós trouxemos, mostramos fotos, mostramos vídeos, avançou. Mas não dá para deixar aquele buraco e a pintura se sobressaindo. Outro ponto também, ontem, né, vereador Kiko, uma atividade desenvolvida no Parque dos Pinheiros, o resgate cultural. Quero parabenizar o Comitê Jovem da Biblioteca Pública, que é um grupo de jovens voluntários imbuídos na literatura, na cultura e na arte, que promoveram uma tarde encantadora, onde oportunizaram espaços para diversos artistas de diversos segmentos, escritores, atores, cantores, enfim, quem quisesse poderia participar. Foi bem importante isso de frisar. Teve sim o apoio da prefeitura, mas tem que ter mais. E é aquilo que eu vinha falando, eu repito. Nosso município precisa mais investimento em cultura, mas é investimento na continuidade, na formulação de uma política pública que assista, que acompanhe e que nós precisamos a cidade mais viva. E é atividades mais presentes, não uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano. Por quê? Porque a cidade precisa viver. Nós temos muito forte a cultura do trabalho, mas nós temos que ter também a cultura da vida, da vivência. E isso é importante, referenda e fundamenta também sempre aquilo que eu defendi, a economia criativa como um dos pilares sustentáveis e desenvolvimento da nossa cidade. Também, Kiko, vamos conversar e vamos encaminhar uma sugestão para crescer no calendário oficial de eventos, para que depois torçamos que o Executivo mande de volta o projeto para casa, para que sim, seja reconhecido por lei e possa atender e ser realizadas outras edições. Nós precisamos mais ações culturais, sejam de qualquer grupo, qualquer etnia, qualquer tribo urbana. Por isso que eu falava em outro momento, se faz sim a necessária separação e a criação de um órgão específico para a cultura, que assim a gente vai começar a fomentar em loco, para atender todas as questões pontuais da cultura que fazem a diferença no dia a dia e fazem com que a cidade desenvolva. Nós precisamos de asfalto? Precisamos de saneamento básico? Precisamos de mais infraestrutura? Precisamos, mas nós precisamos do alimento para a alma, que é a cultura. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Davi. Convidamos o Partido Republicano para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Tiago Ilham. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, quero cumprimentar a todos que estão aqui na Câmara, também estão nas suas casas, nessa nossa sessão. Primeiramente, eu queria, na condição de presidente do Partido Republicano aqui na nossa cidade,
de trazer uma posição bem clara do partido quanto ao pleito eleitoral de 2024. Na última eleição, o Partido Republicano decidiu, com a sua executiva, de não estar em nenhuma das chapas que concorreram a prefeito na última eleição na nossa cidade. E decidiu, sim, estar no último pleito somente a condição de cargo de vereadores, pois assim passamos o período eleitoral nessa independência. Assumimos aqui a Câmara Municipal de Vereadores nessa mesma condição que, inclusive, aqui estamos atualmente. Porém, entretanto, no caminhar, o pessoal começa a trazer esse ambiente. Estamos aqui já adentrando novembro, Em dezembro, estamos em qual? No ano das eleições. Então, uma decisão que o Partido Republicano já tomou e é certa e não volta atrás, é que hoje nós estamos construindo um caminho também de trazer um projeto de cidade, porém temos só uma decisão já bem clara e nítida dentro do nosso partido. Nós não acreditamos neste projeto de continuidade que hoje é liderado pelo prefeito Fabiano Feltrin. Respeitamos a sua administração, procuramos colocar aqui muitas vezes a nossa posição, cobrando, inclusive incentivando em vários momentos no andamento do seu governo, mas o governo que aí está esse projeto administrativo para o futuro da cidade, não nos representa. Então, nós tomamos uma decisão que era qual, neste momento? De dizer, então, que nós estaremos colocando, sim, buscando também, junto aos demais partidos, apresentar um projeto de cidade. Um projeto de cidade pensado, como eu tenho defendido muito. Não vou estar no período eleitoral do ano que vem se não seja para defender um projeto que pense a nossa cidade para os próximos 50 anos. Nós precisamos retirar esse imediatismo que a gente tem de só ficar segurando, passa um ano, passa dois, passa três, e aí começamos a apresentar umas obras porque está chegando o quê? As eleições. E aí temos que incentivar e investir o dinheiro que é público em obras que estão começando a dar um ar da graça, para quê? Só para que eu possa me perpetuar no poder. Nós precisamos separar essas versões e pensar uma versão de planejamento futuro, que tenha início, meio e fim, e que possa ser planejado muito mais além do que os 4 anos propostos a partir do pleito eleitoral do próximo ano. Mas não é um projeto que se busca perpetuar em 50 anos o poder. Muito pelo contrário, é um projeto que precisa apresentar uma cidade, olhar uma cidade para os próximos 50 anos de forma muito urgente, planejada e contundente, que é onde que os interesses políticos e partidários não estarão em primeiro plano, e sim o interesse da comunidade. Então, nós tomamos essa decisão até para que fique claro a posição política do republicano. E sim, o nosso partido também está se colocando na condição para liderar um pleito eleitoral no próximo ano, junto com os demais partidos que pensem nesse projeto de cidade. Já estamos começando a fazer muitas conversas nesse sentido, e a gente, até pedido da nossa executiva, que a gente aproveitasse esse espaço que também é público e político, que tem toda a imprensa aqui, e pudesse deixar essa posição firme do Partido Republicano para o pleito eleitoral do ano que vem. Este vereador tem defendido internamente no nosso partido, e até mesmo com alguns partidos que a gente já tem conversado, que nós precisamos apresentar um projeto de cidade. Bom, eu tenho intitulado esse projeto carinhosamente, pelo menos dentro do nosso escopo de trabalho que estamos consolidando, em projeto Farroupilha Merece Mais. E hoje eu quero trazer a nossa versão que temos estudado na área de sustentabilidade, trazendo um olhar para a questão de resíduos. Então, como eu falei anteriormente, nós precisamos não só trazer aqui, muitas vezes, cobranças, críticas do que não funciona. É o papel do vereador também mostrar o caminho. Muitas vezes, de forma impotente, a gente se sente que a gente não tem a condição e as ferramentas necessárias, nem a prerrogativa do nosso cargo de executar nada. O vereador tem a prerrogativa de fiscalizador, de propor projetos. Então, nós decidimos também
nessa rodada de conversa com Farroupilha, de estar apresentando alguns caminhos possíveis. Um deles que eu trago hoje, então, a cada segunda-feira, a partir da segunda-feira que nós estamos aqui falando, vou estar apresentando toda semana uma partezinha desse escopo maior de cidade que realmente olha a nossa cidade para os próximos 50 anos. E hoje o escopo principal é resíduos. Nossa cidade hoje gasta, em média, R$1 milhão todos os meses, em média, para conseguir dar destino aos resíduos, sejam eles orgânicos, sejam eles seletivos. Então, nós estamos falando, gente, vamos lá de novo, em torno de R$1 milhão todos os meses, que é o nosso gasto só com resíduo. Nós temos hoje, inclusive aqui foi até levantado na presença do reitor da Universidade de Caxias do Sul, projetos que caminham não só no ponto de vista acadêmico, mas também no ponto de vista prático, já funcionando em algumas cidades, que podem fazer esse número. Gente, não sei a vocês, mas me espanta a gente saber que é realidade em torno de R$1 milhão por mês. Então, nós estamos aqui trazendo uma sugestão de transformar esse resíduo, tanto orgânico quanto seletivo, em reaproveitável novamente. Hoje, o Brasil inteiro, infelizmente, só trabalha 3% da sua reciclagem. No resíduo orgânico, então, esse número é menor ainda. Mas por quê? Porque é muito mais fácil para todo e qualquer administrador pagar para se livrar do problema. É muito mais fácil. Paga, resolve do problema, alguém enterra. Né? Só que a gente precisa ir além disso. Porque o mundo clama essa agenda. Não é uma agenda que a gente está olhando somente a situação de Farroupilha. Não, a gente está vivendo as maiores mudanças climáticas da história dessa humanidade. E tudo tem andado muito rápido. E esse andar muito rápido nos torna e nos traz uma preocupação tremenda. Porque esse resíduo, ele continua estando lá na sociedade. Pois bem, quando ainda estávamos na condição de secretário municipal, nós, com o apoio dos técnicos da secretaria, da extinta Secretaria do Meio Ambiente, que foi extinta, porque hoje ela está dentro de outra secretaria, formataram um grande projeto de resíduos sólidos que era transformar uma área pública municipal, ao lado do atual aterro sanitário, num lugar de compostagem orgânica. Bom, esse projeto foi desenhado, foi todo ele orçado, e inclusive tive, nos últimos dias, na condição de secretário, assinei a licença já inicial para poder operar esse terreno, que é de posse da prefeitura, que fica ao lado do atual aterro. Só nesse primeiro impacto desse módulo 1, aproximadamente era possível a gente compostar e transformar resíduos orgânicos que hoje estão em torno de 25 a 30 toneladas dia, colocar isso para virar adubo orgânico e criar uma nova marca de Farroupilha para que esse resíduo orgânico pudesse se autossustentar dentro do solo da própria cidade de Farroupilha, que hoje tem uma das maiores produções agrofamiliar, presidente Maurício, e que toda pequena e grande propriedade precisa de insumos orgânicos para o solo, que cada vez mais tem essa necessidade. Porque as mudanças climáticas também acabam colocando, hoje se você vai falar com um produtor ou um pequeno produtor, o quanto ele já dispõe de valor de investimento em adubos para deixar aquele solo melhor a cada safra. E esse mesmo resíduo, que é gerado todos os dias por toda a cidade de Farroupilha, pode ser transformado em resíduo orgânico, em adubo orgânico, para retroalimentar as produções da nossa cidade. Isso é um investimento, meus amigos, de aproximadamente R$5 milhões, na época em que foi orçado, há mais ou menos 2 anos, 3 anos atrás. 5 milhões para deixar a operação funcionando. Nós estamos falando que 5 meses do que a gente gasta hoje
5 meses do que a gente gasta hoje, nós conseguiríamos investir em algo perene, autossustentável, e que seria um exemplo da região e para o Brasil. Então, nós temos a área, nós temos a expertise para transformar isso em realidade, nós temos um braço até mesmo jurídico, que é a empresa Ecofar, para dar asas a esse projeto. O projeto foi deixado, inclusive, a área licenciada no município. Obviamente que, se nada foi feito daquele momento até então, pode ser ter se perdido algumas coisas nesse momento, nesse contexto. Mas é possível ser feito. Como do outro lado também é possível, para o resíduo que não é orgânico, e sim esse muito mais fácil de ser colocado de volta na sociedade, que é o resíduo seletivo. Quem esteve junto comigo aqui? Vereador Chico, vereador Felipe Maioli, estivemos juntos recentemente lá na cooperativa da Vila Esperança. Sabe qual o maior pleito? Era que o município investisse em torno de R$10 mil por mês, aproximadamente, para que o município deixasse de gastar mais ou menos R$100 mil naquele resíduo que ainda não consegue ser reciclável. Então, vejam bem, o município deveria investir R$10 mil para ajudar os recicladores, que hoje não investe, quando que ele já vai pegar esse mesmo gasto e transformar em R$100 mil. Porque é mais fácil o quê? Que eu falei anteriormente, pagar para enterrar e não se incomodar. Para fazer o óbvio, não precisa de grandes administradores. Para fazer o óbvio, não precisa pensar diferente. Para fazer o óbvio, é aquela coisa que sempre se enraiza e não sai do lugar. Nós precisamos pensar diferente. Precisamos encontrar soluções que já existam. E aqui, eu não estou aqui defendendo o que às vezes a gente fala até uma fala meio utópica, e que não é mais tão utópica assim, uma usina de lixo para gerar energia, outras ações sustentáveis, como muita gente falava que era utopia alguns anos atrás. Porém, a gente sabe que para botar uma usina, nós estamos falando aqui em colocar pelo menos 50 milhões para iniciar um projeto. Eu estou falando de um projeto que hoje, para ter uma noção em números, o resíduo orgânico só é despesa para a Farroupilha. Só é despesa, porque a gente paga para coletar e paga para enterrar. É só despesa. Então, o município transformaria esse resíduo orgânico, que hoje não é nada colocado de volta de forma sustentável à natureza. Nada. Absolutamente zero. A gente só tem custo em transformar ele em um resíduo orgânico que pode ser retroalimentado na cadeia, por exemplo, da agricultura familiar, que é a vocação principal dessa cidade. Então, eu deixo aqui essa sugestão, como eu falei, é a impotência do nosso cargo. Muitas vezes, eu tenho certeza que muitos de vocês são perguntados na rua: por que você lá não faz, não arruma? Porque vai lá não conserta? Por que você falou lá e lá não faz? Como a gente gostaria, né? De poder, presidente da Câmara, fazer aqui um decreto e mandar fazer esse composto orgânico com o lixo com o resíduo que é colocado todos os dias na nossa cidade. Como a gente poderia ter esse poder, mas a gente não tem. Essa é a prerrogativa do Executivo Municipal, liderada, eleita democraticamente por todos nós, pela maioria do cidadão, do senhor prefeito municipal. Então é dele que a gente sugere e que vamos estar cobrando. Agora, para finalizar, todo mundo na vida tem oportunidades. Todo mundo tem oportunidade. E a oportunidade mais preciosa que nós todos podemos ter recebido na vida, hoje, a condição do Fabiano Feltrin tem na nossa cidade. A caneta número 1, a que pode fazer e deixar de fazer, está na mão do senhor prefeito. O senhor faça enquanto haja tempo, porque o senhor não fizer, logo alguém vai fazer no seu lugar. Obrigado, vereador Tiago William. Convidamos o Partido Liberal, PL, para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convidamos o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Eleonora Broilo. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, colegas vereadores, minha lesionada colega vereadora doutora Clarice.
o Gabriel Venzon, todas as pessoas que nos acompanham, o Adamati, nossas assessoras e todas as pessoas que nos acompanham do conforto de suas casas. Hoje, 30 de outubro, falta apenas um dia para encerrarmos este mês. Em primeiro lugar, eu agradeço à minha bancada, aos vereadores Felipe Maioli e Marcelo Broilo por me cederem esse espaço. Enfim, encerra-se então o mês de outubro, o mês da conscientização do Outubro Rosa, que é o mês da prevenção do câncer de mama. Mas apenas é um mês pro forma, não é, vereador Tiago? É um mês pro forma. Porque, na realidade, nós sabemos que tanto a prevenção do câncer de mama como de todos os outros tipos de câncer, ela deve ser feita todos os dias. Então, o que nós temos no mês de outubro, assim como em novembro, que é o Novembro Azul, que é a prevenção do câncer de próstata, é apenas políticas públicas relacionadas, mais políticas públicas relacionadas, então, à prevenção do câncer de mama, que é um dos mais prevalentes da mulher, assim como o câncer de próstata, que é um dos mais prevalentes do homem. Mas hoje, eu quero dizer do orgulho que eu tenho de pertencer a este governo municipal. Praticamente todas as semanas, nós temos o anúncio do início de alguma obra. Assim como inauguramos outras. Temos eventos sendo realizados. Eventos em prol dos segmentos da comunidade, em prol da alegria das nossas crianças. E isso, senhores, não tem preço. A alegria de uma criança não tem preço. Mas eu vou me ater a algumas obras. Nós temos aqui 3 praças inclusivas. A Praça da Bandeira, a Praça da Prefeitura e a Praça do Parque dos Pinheiros. Pode passar, Roso, pode passar as outras. São 3 locais lúdicos, educacionais, inclusivos, que necessitou 4 licitações. A licitação para o piso de concreto, para os brinquedos, para o cercamento e para o piso emborrachado. São locais onde nossas crianças podem brincar em segurança, sob o olhar confiante dos seus pais. Parabéns ao nosso executivo. Houve também, pode passar a outra, essa aí, pode deixar aí. Houve também a inauguração da Praça do Bairro América, que era uma solicitação das senhoras idosas que queriam muito essa praça. Então, essa praça conta com novos aparelhos, etc. Agora, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para a alegria dessas senhoras ao descobrir a praça. Quando elas chegaram, elas me mandaram em seguida a foto. Quando elas chegaram na praça, no dia seguinte à inauguração dela, elas eram pessoas modificadas. Quão importante é um local para idosos se exercitarem. Mas, se não quiserem se exercitar, pelo menos para encontrar amigos, tomar um chimarrão com amigos. Para o idoso, essa estratégia é de suma importância, até mesmo para reduzir os riscos de doenças neurológicas senis. Isso é muito importante. Que pena que o Dr. Flavinha não se encontra mais aqui, que ele poderia nos dizer isso.
Quanto ao bairro 1º de Maio, vejam que não sou eu que vou falar isso. Não sou eu. Segundo a entrevista de hoje em rádio local, a presidente da Associação do Bairro 1º de Maio, a senhora Rosane Piccolo. Ai, desculpe. Eu não sei onde é que eu estava com Rosane na cabeça. É a senhora Sandra Piccolo. O nosso executivo está de parabéns pelo complexo que está em vias de finalização do bairro 1º de Maio. Uma UBS, CRAS e a creche. Quase uma cidade dentro de outra. Parabéns ao executivo. Embora o senhor esteja achando graça, parabéns ao executivo. Um outro assunto que muito chamou a minha atenção nos últimos dias foi um posto de gasolina de Caxias do Sul que resolveu colocar 2 bandeiras que supostamente seriam bandeiras do Brasil, o nosso pavilhão. Em vermelho, tudo em vermelho e amarelo. Sem qualquer explicação que justificasse o ato, o fato, aos seus clientes, que então, indignados, passaram a abastecer seus veículos no seu concorrente, ao lado e em frente. Assim fica o posto com suas bandeiras vermelhas, mas sem clientes. Afinal, nosso amado pavilhão jamais será vermelho. Um outro assunto. Minha bancada está protocolando um requerimento congratulando as duplas vencedoras do Torneio Nacional de Tênis, o ITF, Master Caxias do Sul, que é um campeonato nacional. As duplas que representam o Campo Clube Giovana foram a dupla masculina Christian Gomes e Jonathan Pessim e a dupla mista Christian Gomes e Alexandra Bernardi, que ficaram com o 1º lugar em ambas categorias. Antecipamos os parabéns às equipes farroupilenses. Um outro assunto de extrema relevância. Pode passar, por favor. Muito bem. Então, outro assunto de extrema relevância. Para um pouquinho aí, para um pouquinho. Essa pessoa que vocês viram no vídeo se chama vereador Bruno Dias, tá? O vídeo está sem som, porque não pode ter som, todos sabem disso. Então, eu resumi um pouquinho para dizer aquilo que ele falou. Ele é de Pouso Alegre, interior de São Paulo. Ele apresentou esse vídeo extremamente inteligente no dia 6 de outubro, na sua Câmara Legislativa. Eu vou resumir, então, o que ele falou. Em primeiro lugar, esta flor que vocês veem aí é uma catleia, nativa da floresta amazônica. Se nós colhermos uma dessas plantas, nós teremos cometido um crime inafiançável. Pode passar? Este é um ninho de siriema. Se nós roubarmos um destes ovos ou quebrarmos algum deles, também é um crime inafiançável. Pode passar? Pode passar. Este é um bebê de 12 semanas. Pode passar o vídeo, o vídeo. Este é um bebê de 12 semanas e, na sequência, o bebê de 12 semanas se mexendo no útero materno. Mas, segundo o STF, esse bebê que se mexe não é um indivíduo.
Ele não é um indivíduo que mereça respeito pela vida. Miserável é o país que considera uma planta com vida irracional. E ovos de aves com mais respeito e dignidade do que a vida humana. E miseráveis de alma são aqueles que acham que o aborto desse inocente é uma medida contraceptiva. Ele termina falando do STF, mas isto eu não vou poder transmitir a vocês. Passa a foto. Esta bebê de 4 meses, que a sua mãe e seu pai permitiram que eu colocasse aqui, tem 4 meses e sua mãe não a queria. Essa bebê maravilhosa, a mamãe dela não a queria. A mamãe chegou a ter em suas mãos um medicamento abortivo. Mas conversando com sua família, com médicos, ela resolveu trazer esse bebê ao mundo. E ela está aí, linda, maravilhosa, saudável. É a alegria da sua família, é a alegria da sua mamãe. Mas essa evolução podia ter sido interrompida pelo ato terrível do aborto. Por favor, senhoras e senhores, juntem-se à nossa luta, juntem-se à nossa campanha pela vida. Digam não ao aborto e sim à vida. Pode passar a foto. Bem, eu vou finalizar com 2 frases. Uma delas é do nosso prefeito Fabiano Feltrin. Enquanto alguns exalam ódio, outros trabalham pelo bem comum, levando amor ao próximo. E eu finalizo com a frase de um autor desconhecido que já foi usado pelo vereador Marcelo. Nem tudo que a terra faz, o céu aplaude. Muito obrigado. Obrigado, vereador Eleonora Broilo. Encerrado o espaço destinado ao grande expediente. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.